Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Isso é Desconexão, um programa semanal dedicado a ajudar você a entender e superar a desconexão com seu eu. Se você viveu uma ou mais situações que fizeram você se desconectar e agora você tem uma sensação de vazio, de insegurança, medo do novo, sensação de não pertencimento e nada te preenche ou te deixa realmente feliz, esse programa é para você. Meu nome é Sara Carvalho, sou psicóloga formada pela Unesp, especialista em psicodrama, terapia de grupo e terapeuta sistêmica e sou uma pessoa recuperada de autodesconexão. E nesse episódio eu vou estar respondendo um comentário de uma seguidora, onde ela fala o que fazer quando se tem vergonha de tudo e não consegue falar com as pessoas. Se você se identifica com esse comentário, fica aqui que esse episódio é para você. Para a gente começar a responder esse comentário, a primeira coisa que a gente precisa olhar é essa fala, eu tenho vergonha. Então a gente precisa entender o que significa ter vergonha. Vergonha é um sentimento de pessoas que têm baixa autoestima. E o que é essa tão falada autoestima? Autoestima é um processo de se reconhecer e conhecer o seu potencial. É você olhar e falar o quanto eu gosto de mim, o quanto eu acredito em mim, o quanto eu me dou valor, o quanto eu creio que eu sou capaz. Então, tudo isso a gente vai colocando como se a gente colocasse num copo e medisse. É mais, é menos, qual é o meu valor, o quanto que eu acredito, o quanto eu sei que eu dou conta, o quanto eu me acho bonita, porque tá ligado também à questão física. Então, são questões internas, são questões externas que eu vejo e que eu me dou valor, ou eu, como se eu estivesse pontuando e colocando, enchendo esse copo. Então, quanto menos eu coloco, eu vou falar, não, a minha autoestima está baixa, ou a minha autoestima está alta, percebe? Então, é uma forma de eu medir, de eu mensurar como é essa minha autoestima. Então, se eu acredito em mim, se eu vejo meu potencial, se eu me valorizo, se eu acho que eu sou capaz, se eu me vejo uma pessoa bonita, aí é ligado à questão física, eu posso falar que eu tenho uma autoestima alta. Agora, se eu não acredito em mim, se eu não vejo o meu potencial, se eu acho que eu sou incapaz, se eu vivo insegura, ou se eu não consigo falar com as pessoas, se eu tenho vergonha de tudo, eu vou falar que a minha autoestima é baixa. E por que essa diferença? A primeira coisa que você precisa saber é que a autoestima ela se constrói a partir da primeira infância. Então ela começa a sua construção lá atrás, naquela criança que você foi. Então se você cresceu e a criança nessa fase é ela com ela e ela é apoiada e seu emocional vai ser construído a partir das pessoas, daquilo que as pessoas colocam em cima dela, né? Aquilo que elas valorizam nessa criança. Então aquela criança começa a andar, ela cai, ela precisa de um adulto, de um cuidador que está ali, que a estimule a levantar e tentar mais uma vez. Se pelo contrário ela cresce num lugar, num ambiente onde as pessoas querem super proteger, né? E fala, não vou deixar ir, não é perigoso, mundo fora fica perigoso e ao mesmo tempo eu desacredito de mim. Será que essa criança ao cair, esse adulto que cuida dela fala, não, vamos lá, levanta que você consegue. O que eu estou falando para essa criança? Eu estou construindo nela o sentimento de capacidade, de que ela pode testar, que errar faz parte. Se do contrário, a partir daí, não só do cair, mas assim, é aquela nota baixa na escola, né? Onde tirou, fala, tá, mas vamos ver, onde que foi? Por quê, né? Que você tirou nota baixa? Você estudou? Você compreendeu? Você se empenhou? Então a gente precisa ajudar essa criança a perceber quais foram pontos onde ela falhou e aonde ela precisa melhorar. Se pelo contrário, igual esse exemplo que eu estou dando, de uma nota baixa, eu falo para essa criança, você é burro, você é incapaz, você não consegue, olha só, o outro é melhor que você. A comparação é uma maravilha para construir a baixa autoestima. Estou falando para essa criança que o outro é melhor. A criança, no momento da vida dela, ela precisa da validação do outro. Ela precisa ser validada pelo olhar do outro. Porque o outro deposite nela essa crença de capacidade. Para quê? Para ela introjetar, para ela colocar dentro do eu dela, para ela crescer fortalecida, acreditando. E aí, na fase adulta, ela vai acreditar que ela é capaz. Porque aquilo já foi intrínseco, já foi construído dentro dela. Então, ela vai ser um adulto com sentimento de capacidade, de alto valor, acreditando que é capaz, que errar faz parte da vida e que é errando que a gente vai aprendendo, que são experiências que nós passamos, porque a vida, como eu sempre falo, ela é um processo, ela é uma eterna aprendizagem. Então, assim, a gente nunca acerta da primeira vez, então a gente vai testando e validando ou não, mas tentando novamente. E é através desse olhar que foi colocado dentro de nós e que
a partir daí ele se torna nosso na vida adulta, que eu estou fortalecida para testar, para ir além, para conseguir. Eu estou colocando crédito em mim, porque lá atrás foi depositado esse crédito, que foi construído na minha pessoa. Então, se pelo contrário, tem cuidadores, pais, pessoas que cuidaram dessa criança e professores na escola também, que é o segundo momento social dessa criança depois da família, que fala para essa criança, né, você não consegue, olha ali, seu amigo faz, por que você não faz? Então, assim, começa, né, a dilacerar esse sentimento de capacidade, de autoestima nessa criança desde muito cedo. E é uma fase de alicerce, de base, que precisa ser bem construído, ser bem valorizado, para que nessa fase adulta não nasça esse sentimento de vergonha, de ser menos, e seja mais fácil lidar com as adversidades, com os problemas da vida. Sabe aquele adulto que, diante de um pequeno problema, ele já está desistindo, ele nem tenta mais, porque ele acredita que ele vai ser incapaz, que vai ser impossível para ele, né? Então, aquele adulto, geralmente, quando você vai buscar na história dele, você vê que ele vivenciou coisas da vida dele que fizeram com que ele acreditasse que realmente era incapaz, era impossível, não tinha como realizar. Então, a gente precisa olhar para essa família, para esse sistema, né? Que é que fez com que você construísse esse eu que tem vergonha de estar, que tem vergonha de falar, de se posicionar, porque você não acredita em você. Então é começar a olhar, você fala assim, tá, mas não foi construído ou por conta de descrédito colocar em mim, ou por conta de pessoas, né, que me protegeram demais e achar que estavam cuidando nessa proteção exacerbada, tiraram a minha base, tiraram o meu poder de testar. Então, sabe aquelas famílias que pais, mães, porque aqui eu não vou falar só de mãe, porque mãe já carrega dentro de si uma culpa muito grande, né? Porque acha que tudo que acontece com o filho é porque a culpa foi dela, né? Porque, então, esse poder que as mães trazem, né? De achar que elas dão conta de levar felicidade para os filhos, e aí quando algo errado acontece, então se eu posso levar felicidade, eu também levo a infelicidade. Então, é um lugar que, como mãe, né, a gente precisa sair. Quem é mãe precisa sair desse lugar de superpoder. Nós não temos esse poder todo, né, de levar felicidade. Nós damos nosso exemplo, nós damos o nosso acolhimento, nós depositamos em nossos filhos sentimento de capacidade, mas é só, o caminhar é de cada um. Se você cresceu nesse ambiente onde as pessoas protegiam demais, onde você foi impedida de testar, né, o seu potencial, de superar as dificuldades, porque tinha sempre alguém fazendo por você, sempre alguém dando na sua mão, e você não foi, né, permitido para você tentar. Você hoje está enfrentando dificuldades, a gente pode olhar, começar a olhar e falar, além de descobrir essa raiz, o que é que aconteceu, e eu ir lá e resgatar essa criança que eu deixei fragilizada, né, lá atrás, que está dentro de mim. Eu busco essa criança, eu acolho essa criança e parto para a vida, não deixando essa criança se manifestar na minha vida adulta, olhando e falando assim, criança, se acalma, agora eu sou adulta, agora a gente pode ir, a gente pode conseguir. Conseguindo acolher sua criança e olhando para você como adulta, quais são realmente, porque ninguém é totalmente inferior e incapaz, apesar de você ter sentimento de vergonha e de incapacidade de falar, de se posicionar, começa com pequenas coisas, né? Porque tem potencial dentro de você, você só não olhou e não enxergou e não viu ainda. E começa a potencializar o seu adulto que você é hoje, a potencializar aquilo que você tem de forte dentro de você, porque com certeza você tem. Então, com pequenas coisas, não precisa começar com coisas grandes, porque quando a gente tem dentro de nós esse sentimento de desvalorização, de incapacidade, onde gera vergonha, dificuldade de falar, de estar com o outro, nós não podemos já chegar e fazer uma palestra para 500 pessoas, percebe? Então assim, mas eu tenho vontade de me posicionar, então, tudo começa com a minha vontade, do meu querer ir, então essa vergonha me incomoda, o não posicionamento me incomoda, é um passo. E o que eu faço com isso? Eu quero transformar? Eu percebo que eu quero? Tá, eu quero transformar, para onde eu vou? Eu vou para o meu autoconhecimento, porque esse autocuidado em primeiro lugar, fala, isso não tá fazendo bem para mim, eu quero transformar, isso tá me deixando mal, isso me entristece, isso me deprime, é um fator negativo na minha vida, então a partir daí eu creio, eu acredito que eu posso transformar, eu vou buscar um caminho de transformação, e o caminho de transformação inicia com autoconhecimento, com você se olhando, com você se resgatando, com você vendo as suas dores, em que momento que foi
foi depositado em você esse sentimento de vergonha. Então, o autoconhecimento é a primeira base, né, de autocuidado. Então, você busca esse autoconhecimento, você faz todo o trajeto de nivelação desse autoconhecimento até chegar na fase que você tá. E aí, nesse esforço, nessa ação, porque nada acontece sem ação. Nós somos protagonistas da nossa história. Se a gente não protagoniza a nossa história, a gente não vive, a gente sobrevive. E a gente está aqui para viver. A gente está aqui para colocar a nossa essência, para fazer e seguir o nosso propósito. Consegue entender? Se você está conseguindo entender e isso está fazendo sentido para você, já deixa seu like. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com o que eu estou colocando, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela também possa escutar e fazer a diferença na vida dela. Mas vamos continuando. Então, você vai e segue a tua vida quando você começa a ter esse autocuidado através do autodesenvolvimento. Então, o autodesenvolvimento, curando os seus traumas, suas dores, olhando, né, tirando as suas máscaras. E essas máscaras, essa que você colocou para se esconder, né, para não estar com o outro, com receio desse outro, você colocou e só você que pode tirar. Então, assim, o apoio, ele é essencial. Quando você busca apoio de um profissional, de conhecimento, né, e fazer esse processo. Então, se você não consegue, não quer ou não consegue estar com um profissional nesse momento, busca o autoconhecimento através da autoajuda, através da busca de autorresgate. Você é capaz. Então, às vezes a vergonha é tanto que eu não consigo me posicionar, eu tenho receio de estar com um profissional. Começa fazendo um curso de autoajuda, um curso que te leve para esse lugar de autoconhecimento, de resgate, com técnicas que resgatem esse potencial que você tem aí, que está escondido através dessas máscaras que você criou, por um momento na tua vida, você ter sido desacreditado, ou porque você vivenciou alguma coisa e por questões subjetivas suas, aquilo que de repente era pequeno para você foi muito grande e fez com que você criasse essa vergonha interna, né? Ou porque realmente foi coisas grandes aos olhos de todos o mundo, mas isso também não importa. Importa é o teu sentimento, é a tua subjetividade, como que agregou dentro de você dores, traumas, agressões e mais um monte de coisas negativas que fizeram você entrar nesse caminho de se enfiar atrás de máscaras, construir essa vergonha que hoje impede de você se posicionar. Então, se isso hoje te atrapalha e você olha para isso como uma dor que te entristece e você quer sair desse lugar, o querer é o primeiro passo. E depois é partir para a ação, para essa ação do autodesenvolvimento. E não é começar a partir para a ação, olhar e ok, tá tudo bem, tá transformado. Não, são pequenos passos no dia a dia. Como eu falei, você não vai começar já se posicionando para um monte de gente. Começa devagar, começa a olhar para os seus pequenas coisas que você se organiza. E a auto-organização, ela é essencial nesse processo. Então, a gente olha assim, se você quer saber como você está o seu interior, a gente espelha muito na nossa casa, no nosso quarto, no nosso guarda-roupa, como na nossa bolsa. Para quem é mulher e carrega bolsa aqui, a gente espelha o nosso interior. Então, se o nosso interior está bagunçado, as nossas coisas físicas também vai estar bagunçado, vai estar amontoado de coisa, vai estar cheio. Sabe quando a gente tem pessoas que têm sentimento de vazio interno, geralmente elas são pessoas que compram demais. Estão sempre comprando, porque precisa preencher um vazio interno. E nunca vai ser preenchido, porque não é o comprar, não é algo físico, né? Aquilo que eu adquiri, que vai preencher o meu vazio. Preenche naquele momento que ela comprou. Preenche com aquele sentimento, parece que tampou aquele buraco que ela tem, mas é um buraco emocional. Então é ilusório, é só momentâneo. Passou meia hora, um dia no máximo, aquele sentimento foi embora e aí ela já tem e volta o vazio. Aí aquela pessoa já tem a necessidade de despertar para outra compra. Então ela está fazendo um caminho de preenchimento que nunca vai preencher. Então ela vai, é aquela pessoa que vai só comprando e depois não tem nem sentido aquilo que ela comprou. Ela olha, nossa, por que eu tenho tanta coisa? Não usa, né? Mas tá ali e tá bagunçado, né? Vai ver onde que tá a sua bagunça. A sua bagunça interna, ela é espelhada no seu mundo externo, pode ter certeza. Tanto nas coisas físicas, é também nas suas relações. Suas relações também vão estar bagunçadas. Não tem como estar tudo organizado se o meu interior está desorganizado. Se meu interior está desorganizado e eu estou conseguindo organizar com muito esforço o meu exterior, pode ter certeza que você está muito desconectada realmente, porque aí tem uma dor muito grande, onde você tem necessidade
facilidade de ver tudo organizado ali, mas você continua com sentimento de vazio e de desorganização interna. Então você também está fazendo um caminho que não resolve. A primeira coisa que vai resolver realmente é essa busca do seu interior, é assentar as suas dores, é olhar para ela, colocar cada uma no seu devido lugar, apaziguar a sua criança sofrida, e aí você vai dar conta de começar a organizar a sua vida externa de uma forma realmente sólida, realmente que vai fazer a diferença e vai te trazer o sentimento de felicidade. Então, esse é um primeiro caminho, desse autodesenvolvimento, através do autoconhecimento. É o primeiro olhar do autocuidado, que é essencial, principalmente nesse momento que a gente vive socialmente falando, onde as coisas realmente estão muito desorganizadas, tem muita ansiedade gerada, muitas dores, muita insegurança socialmente falando. E que isso não tem como a gente dizer que não vai refletir na gente, porque nós fazemos parte dessa sociedade. Agora, a gente pode bloquear isso. De que forma? Não ficar assistindo só programas que trazem coisas negativas, que trazem tragédias, né? Porque a tragédia, ela conecta rapidamente com a gente, porque ela vai em busca das nossas dores, e aquilo se conecta de tal forma, quando você vê, você tá perdido, só olhando coisas de tragédia, acidentes, que morreu, que se matou. Então, assim, isso é muito sério. Quando você fica preso, esse sentimento, essa energia do que é negativo, ela entra dentro de você e você não se organiza. Aliás, piora a sua desconexão. Então, para você reconectar, você primeiro precisa ter esse autocuidado de buscar o seu autodesenvolvimento através do autoconhecimento. Começar a tratar, a olhar e descobrir essas dores, esses traumas, e a abraçar e acolher a sua criança sofrida. Segundo, é você se distanciar de energias negativas, de assuntos e de notícias que só trazem tragédia, porque quando a gente se conecta apenas com isso, o nosso interior vai estar vivendo essa energia da tragédia, da dor, e isso não é legal. Então, assim, então eu sou uma pessoa que eu não sofro com a dor do outro. Não, porque cada um tem a sua. Mas isso também, você está conectado com energia negativa, com tragédias, não significa que você está sofrendo a dor do outro. Você está só aumentando a tua. E isso não ajuda em nada. Você pode fazer a tua oração, fazer a tua pausa, fazer o teu momento de meditação, que seja 5, 10 minutos por dia, mas que seja um momento de você colocar energia positiva dentro de você e você jogar essa energia para o mundo, para as pessoas que estão necessitando. Assim você realmente está contribuindo com um social muito maior. Você estando bem e você colocando também essa energia. Não é recebendo coisas negativas, coisas de tragédias, né? Que vai fazer a diferença, né? Para o outro, muito menos para você. Para você vai sim fazer a diferença, você vai ficar pior. E não vai te ajudar em nada e muito menos ajudar o outro. Então você ajuda na medida que você se autoajuda, que você se conecta com coisas positivas, onde você medita coisas boas, coisas agradáveis e transborda isso para o universo. Né? Joga, deseja para o universo. Então são ações que você pode fazer e começa a partir do pequeno. Como eu falei, organiza, começa a olhar, por mais difícil que seja, arruma sua gaveta, arruma o seu guarda-roupa, arruma a sua casa, o seu quarto, a sua casa, vai por parte. Você vai ver como essa organização vai começar a se auto-organizar internamente o seu eu. Vai fazer uma diferença muito grande, pode ter certeza. Então vai fazendo pequenas coisas e aí você vai vendo a sua capacidade de organização. A partir daí, aí vem a sua auto-organização. Sua auto-organização faz você perceber que você tem potencial, faz você descobrir aquele potencial que está escondido, que está lá por baixo de traumas, de dores que você viveu. Aí você consegue realmente fazer essa mudança de uma base sólida, que não seja aqui, sabe? De uma forma superficial. Você está indo lá na sua base. Então você começa a fazer essas organizações e começa a olhar por pequenos ganhos. Você olha e fala, nossa, eu sou capaz, eu consigo uma organização. Com quem eu consigo? Então, assim, falar em primeiro momento. Começa com coisas pequenas, né? Quem é a pessoa mais próxima que eu sou capaz de chegar e colocar o meu ponto de vista? Quem eu tenho mais próximo de mim? É pai, é mãe, é filho, é marido, é um amigo, que seja uma pessoa. Mas eu vou olhar, eu já fiz a minha primeiro caminho de me autodesenvolver, me autoconhecendo, e vou buscar quem é essa pessoa que eu tenho um pouco mais de vínculo e de intimidade. Alguém eu tenho, eu não estou totalmente rompida, a gente não é totalmente rompido, nós somos seres relacionais. Então eu tenho pelo menos uma pessoa que eu posso comunicar,
que eu posso me posicionar, onde eu não deixo a vergonha ser um muro maior que impeça essa minha comunicação. Então eu vou começar devagar, eu vou colocar a minha opinião, o meu olhar sobre determinado assunto que me agrade, que eu sei falar sobre ele, porque todos nós temos algum conteúdo que nos agrega, que faz bem para nós e que a gente sabe falar a respeito. Então eu vou falar, que seja falar sobre isso, ou que seja falar de mim mesma, que seja alguém que eu tenha confiança, que seja essa pessoa tão próxima, que possa me ajudar em alguma coisa, que eu possa compartilhar, ou que eu possa ajudar essa pessoa. Então eu vou falar de mim mesmo, vou falar o que eu penso, o que eu sinto, sem máscara, realmente acreditando, confiando no meu potencial. Então são pequenas coisas que é o meu potencial e que eu acredito que possa também estar fazendo a diferença para o outro, que possa estar compartilhando com esse outro e que vai fazer diferença para o outro e muito mais para mim mesmo. E aí, quando eu vejo que eu fui e que eu fiz, né, e que eu nutro esse meu senso de merecimento fazendo esse caminho, eu vou percebendo que, poxa, eu mereço e eu consigo. Então eu sou capaz, então aos pouquinhos eu vou aumentando. Então são detalhes pequenos que aos poucos eu vou atingir o grande. Ninguém começa lá em cima, a gente começa degrau por degrau. Então é nutrindo o seu autoconhecimento, fazendo exercícios de possibilidade de autovalorização, de senso de merecimento, se acreditando merecedora e fazendo essa ação, dando esse espaço, pequenos que sejam, mas que vão ser grandes na construção desse eu que não tem máscara, que consegue se colocar, que não tem vergonha, que consegue se posicionar, e isso vai fazer total diferença nesse caminho de transformação. Pode ter certeza disso. Faz sentido para você? Coloca para mim nos comentários se faz sentido e deixa seu like sobre tudo isso que eu coloquei, se está fazendo algum sentido. E assim nós chegamos no final desse podcast. Isso é Desconexão. Espero que você tenha gostado de ouvir o que eu falei. Se fez sentido para você, coloque aí embaixo, escreva, faça algum comentário e aquilo que você quiser também que eu comente, escreva para mim que eu vou estar trazendo aqui numa próxima edição desse programa Isso é Desconexão. Aproveita, deixe o seu like e compartilhe com quem você acredita que vai se beneficiar desse conteúdo. Um abraço e até!